Se não tem print, nunca aconteceu. Mas eu tenho. Meu povo, a história de hoje vai ser picadinha em vídeo de 1 minuto, porque eu tô tendo problema aqui com o meu app, tá? Essa história aconteceu quando eu tava no ensino fundamental. Lá pelo 7º, 8º ano, eu não me lembro muito bem. Naquela época, eu costumava ser uma menina muito inocente. Eu tinha um péssimo costume de achar que todo mundo tinha um lado bom. Ah, gente, eu me arrependo até hoje disso. Na minha sala, havia um garoto que vivia isolado e ele tinha uma fama bem ruim pela escola. Só que eu achei que era exagero, e mesmo que não fosse exagero, eu acreditava que ele podia ser uma boa pessoa lá no fundo. No começo, gente, foi até legalzinho, só que a minha amiga, que é praticamente a minha irmã de criação, não gostou dele. Ela disse que ele era estranho e tudo mais. E eu sempre repreendia dizendo que ele não era tão ruim quanto as pessoas diziam. Aí tá, né? Eu e esse garoto, a gente começou a andar juntos pelo recreio e tudo mais, e a minha amiga sempre ficava longe quando eu tava junto com ele. Papo vai, papo vem, ele descobriu que morava perto da minha casa. Pra ser bem específica, morava na frente da minha casa. Então, ele começou a me visitar todo santo dia pra conversar comigo. Até aí nada demais, né? Só que não. Parte 2 desse rolê que acabou em polícia. Continuando, né, gente? Ele começou a me visitar todo santo dia, só que o problema é que os meus pais, eles não gostavam que eu tivesse amizade com o menino, porque eles eram muito conservadores e tudo mais. Então eu tentava ao máximo fazer com que eles não vissem quando ele estivesse na minha casa, ao mesmo tempo que fosse acolhedora com meu amigo. E aquilo era muito desgastante, sério. A gente manteve essa relação equilibrada até que um dia ele começou com uns papos meio estranhos, de possessão e afim. Gente, eu sou muito religiosa, eu cresci numa família religiosa e aquilo foi muito estranho. Mas eu relevei, né? Porém, as coisas estranhas continuaram acontecendo. Por quê? Porque um dia, no meio da aula, ele me mandou uma carta dizendo que gostava de mim. Gente, eu fui direta, eu falei, olha, meu querido, eu gosto de você só como amigo. E aí, esse boy começou a fazer drama, ele fez chantagem emocional, falando que eu não gostava dele porque ele era feio, porque ele era gordo. Ah, pelo amor de Deus, né? Como se isso fosse motivo pra não gostar de alguém. E com o tempo, ele ficou cada vez mais possessivo. Parecia que ele não gostava muito das minhas amigas e elas também não gostavam muito dele. Até aí, ok. O problema foi quando ele começou a ser agressivo com elas. Parte 3. E bora de parte 3 com essa história que acabou em polícia. Como eu ia dizendo, ele começou a ser agressivo com ela. Sabe aquela brincadeira bem sem graça de dar um tapa na testa da pessoa quando ela rota? Então, um belo dia eu tava indo encontrar as minhas amigas e eu vi elas correndo. E aí uma delas me contou que ele tava fazendo exatamente isso. O problema, ninguém tava rotando, ninguém tava achando graça e ele tava dando uns tapas super fortes nelas. Como eu sei que eram fortes, bom, teve um momento que ele tentou acertar minha amiga e acabou me acertando porque ela escondeu atrás de mim. Gente, deve ter ficado a marca dos dedos dele na minha testa. Eu tentei dialogar e explicar pra ele que ele não podia fazer isso com elas, mas você acha que ele parou? Claro que não, né? Até que chegou num ponto em que as minhas amigas não aguentaram mais e foram procurar a direção da escola. Elas queriam que eu fosse junto, mas assim, por um tempo eu fiquei um pouco receosa, porque apesar de tudo, ele também era meu amigo, só que, né, tava insustentável e eu acabei indo. O diretor chamou a gente, conversamos e o menino acabou levando uma advertência, só que ele já tinha outras advertências e pegou suspensão. Você acha que ele aceitou bem? É claro que não, ele falou isso aqui embaixo para as minhas amigas. E o rolê fica complicado na parte 4. E bora de parte 4. Gente, como eu ia dizendo, ele ameaçou a vida delas. Então, assim, a coisa estava ficando séria. Mas ninguém levou isso a sério. É inacreditável. Afinal, o que ele poderia fazer, né, gente? No outro dia na escola, tudo estava correndo bem até que minha amiga chegou em mim dizendo que eu vi os garotos conversando e falando que esse amigo havia alertado eles que não era para ir na aula de educação física. Porque ele iria, né, à quadra. Apesar da ameaça, nós não ficamos preocupados. Vocês não assistem filme não, gente? Começou a aula de educação física e todos estavam super tranquilos, os meninos estavam lá do mesmo jeito, até que a gente ouviu o som de um estalo. E o som se repetiu, até vermos, gente, que eram pedras. Ele estava atacando pedra na quadra. A gente soube na hora o que estava acontecendo e foi falar com o professor, né? O professor até tentou pegar ele e tudo mais, mas ele não conseguiu pegar. O garoto fugiu. Aí beleza, né? O resto das aulas foi super tranquilo, não aconteceu mais nada, só que quando deu o sinal, tinha uma viatura na porta da escola. Gente, ele tinha tacado uma pedrada na viatura da polícia. Depois disso, o conselho foi chamado e eu nunca mais vi esse garoto. Se não tem print, nunca aconteceu. Mas eu tenho, meu povo, pensa numa história com um final desastroso. Eu conheci um boy pelo Badoo, é um app de relacionamento. Ele era lindo, charmoso, maravilhoso e super simpático. A gente conversou por uns 3 meses, gente. E sempre falando que ia se encontrar, mas nunca dava certo porque ele era bombeiro militar. Até que um dia a história mudou. Ele me convidou, gente, pra passar a noite na casa dele e eu acabei aceitando. Sério, ele era super atencioso, pagou o salão pra eu me arrumar, eu fiz cabelo, fiz unha, ele mandou flores, gente. Eu nem conhecia o boy pessoalmente, mas eu já queria casar com ele. Aí beleza, né, gente? Quando chegou o horário de ir pra casa dele, ele chamou o Uber, pagou o Uber pra mim. E, né, sempre falando que seria do jeito que eu quisesse, que não ia acontecer nada que eu não quisesse, sempre um fofo. Só que quando esse boy abriu o portão pra me receber, gente, pensa em um cheiro de bueiro que saiu da casa dele. Eu pensei, não,
homem que mora sozinho, né? Sei lá, deve estar vindo da casa, né? Mas não, este homem veio querendo me dar um selinho, suas mentes poluídas. E aí o que acontece, gente? Eu quase gorfei. Mano, aquele cheiro pavoroso de coisa podre tava vindo da boca dele. Aí tá, né? Ele tinha comprado, porque eu ia passar a noite lá, comprou cerveja, chocolate, batata pra gente fazer na air fryer. E eu só pensando como é que eu me livro desse encontro. Gente, não marca primeiro encontro direto na casa do boy. Marca em lugar público, que se você precisar vazar, é muito mais fácil. Mas o pior não foi isso, gente. De 10 em 10 minutos me dava ânsia. Eu ia no banheiro, queria vomitar. Eu tava muito complicado. E pra piorar, porque assim, já não tava ruim o suficiente, né? Pra piorar, ele tinha me chamado pra assistir Netflix. Só que ele não tinha Netflix. Então ele começou a colocar uns desenhos, uns vídeos engraçados, que de engraçado não tinha nada na televisão, gente. Aquilo tava muito corta-clima. E aí, quando eu olhei pro relógio, eram 10 da noite ainda. Como é que eu ia passar a noite inteira lá se eu já tava assim, nossa, no meu limite às 10 da noite? E aí que eu tive uma grande ideia. Parte 2 do encontro com o boy com a boca de bueiro. Continuando, né, gente? 10 da noite, eu lá na casa do boy, sem ter nada pra fazer, a gente vendo aqueles vídeos terríveis que ele acha engraçado na TV. E aquela boca maravilhosamente fedida. Vocês entenderam que o negócio não tava legal, né? Aí eu tive a brilhante ideia de pedir pro meu amigo mandar mensagem. E aí ele inventar uma história, alguma coisa pra eu poder ir embora. Como quem tem amigos tem tudo, gente. Ele mandou e eu falei que eu precisava ir embora com urgência porque o meu filho tava passando mal. E assim, gente, nessa hora eu achei que eu tava salva, mas não. Eu não consegui achar um Uber pra me levar. Eu comecei a chamar, eu fiquei 2 horas e meia tentando pedir Uber, gente, num sábado, meu Deus. Eu já tava ficando desesperada, eu comecei a pedir até pras minhas amigas pedirem Uber pra mim. Porque esse boy tava começando a ficar nervoso. Ele começou a falar que comprou tudo à toa, que pediu pra arrumar o meu cabelo à toa, que pagou salão à toa, que comprou cerveja à toa, que comprou... Sabe, gente, pelo amor de Deus. Mano, ele ofereceu de pagar o salão porque ele quis, ele comprou flor porque ele quis, e as comidas que ele comprou tava ficando na casa dele. Pois é, mas ainda assim ele tava muito nervoso. E aí eu pedi pro Uber, gente, pelo amor de Deus, pra ele aceitar a corrida, porque eu precisava sair de lá. Eu expliquei a situação, e o Uber até perguntou se eu queria que ele chamasse a polícia. Aí eu falei que não era necessário, mas que eu queria muito sair dali o mais rápido possível. Aí, enfim, gente, ele me buscou e quando eu tava saindo de lá, o menino falou desse jeito: aqui tá o seu pagamento, sua vagabunda. E jogou R$ 50 no carro. O motorista ficou totalmente sem entender nada e falou: gente, eu ri da defesa do motorista, desculpa, mas vamos lá. Ele disse: mesmo ela sendo uma vagabunda, você tem que respeitar as pessoas. O amigo não precisava defender falando assim. Mas ele continuou: se ela é isso mesmo, eu não sei, mas todo mundo merece respeito. Aí eu olhei pra ele e falei: não, moço, eu não sou vagabunda. Eu só não sou uma qualquer que fica com uma pessoa que tem um pálito de boa. E depois eu virei pra ele e falei: vai escovar o dente, meu filho. Nisso o motorista saiu. Foi uma saída épica, vai, gente. Eu gostei desse final. Mas tem uma história bônus, gente. O motorista do Uber era uma gracinha. A gente foi conversando bastante até que eu cheguei em casa, né? E aí ele pediu o meu número. E no domingo a gente marcou de sair. Vocês acreditam que ele foi o meu ficante fixo durante 5 meses? Aí depois acabou porque ele teve que voltar pra cidade dele. Mas se eu não fosse casada e tudo mais, eu com certeza voltaria a ficar com ele, estaria ficando com ele até hoje. O encontro foi um lixo? Foi um lixo, foi horrível, foi horrendo, pavoroso, uma coisa tenebrosa que eu não desejo nem para o pior inimigo. Mas, porém, entretanto e todavia, teve um ponto positivo, que é conhecer o Uber.